Bom, o Pai Nosso está lá em Mateus 6, 9 a 13. E aí Jesus está falando para os discípulos assim: Portanto vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acho que se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês, se você sabe um versículo da Bíblia, esse daqui você vai saber. Porque quase que todo mundo aprende desde muito criança a orar o Pai Nosso, a rezar o Pai Nosso, como diz na doutrina católica. Mas o que Jesus estava querendo quando ele disse orareis assim, O que ele estava querendo mostrar para os discípulos? Ele estava querendo ensinar os discípulos a orar. Durante todo o ministério de Jesus junto aos discípulos, ele já sabia aquilo que estava por vir com a vida dele. Então ele já sabia que ele seria entregue na cruz. E por ele já saber, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ensinar os discípulos a como viverem mesmo, Em cada detalhe, o que eles deveriam fazer. Por exemplo, se a gente pega lá o Monte das Bem-aventuranças, lá, os versículos onde ele dá 11 ensinamentos de como a gente deve agir nas determinadas situações da nossa vida. Os ensinamentos que ele dá quando a gente estiver orando, para não orar como os hipócritas, sem utilizar as repetições. Na época, os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, eles tinham essa mania, vamos dizer assim, de ficar orando com repetições. Porque o que eles acreditavam? Que o Deus deles, quanto mais eles repetissem uma certa coisa, o Deus dele ia ficar tão cansado, tipo, cara, para de falar isso na minha cabeça, e ia dar para ele o que ele estava pedindo. Então, por isso que Jesus fala, não, sem utilizar vãs repetições. Porque você está só repetindo sem efetivamente estar falando alguma coisa. E para que a gente deve orar? A oração ela leva-nos a se esvaziar perante a Deus. Leva-nos a nos colocar como totalmente dependentes de Deus. Quando a gente está orando, se você tem essa oportunidade de ter um momento de oração com Deus, quando você está orando, você simplesmente se entrega, você simplesmente coloca o seu coração ali e você dá tudo de si. Você se abre, Porque a gente está no lugar secreto, que a gente costuma dizer, Você está lá no seu quarto e tal, e você está orando a Deus, você está buscando. Então você abre os seus maiores segredos para Deus. Então você se coloca à disposição dele. Além disso, ela nos desenvolve no espírito. E a nossa oração também, ela alimenta a nossa fé. Porque, claro, além da gente ter um relacionamento com Deus, quando a gente começa a colocar as coisas para Deus, funciona da mesma forma quando a gente fala que a gente tem que ter o amigo, para que ele chore junto e para que ele se alegre junto. Quando você exercita muito em oração e você coloca todas as suas necessidades em oração e tal, fica muito mais palpável para você que Deus agiu a seu favor quando você consegue aquela bênção que você tanto orou. Se você muitas vezes não coloca, a gente sabe que o tempo inteiro Deus está cuidando da gente, em todas as áreas. Essa semana eu recebi um texto no WhatsApp, acho que foi a Natália colocou no grupo do Lávia, e aí o pessoal até compartilhou em outros grupos, muito legal. Falando, o cara falando, talvez vocês tenham recebido isso por outros grupos, mas o cara meio que reclamando, pô Deus, por que você fez dar tudo errado comigo hoje? Acordei atrasado, meu carro não pegou. E aí, tá perguntando por que deu tudo errado. E aí Deus falando com o cara, falando assim, cara, te livrei disso, te livrei daquilo outro e tal. Então, enfim, mesmo que você não coloque as coisas para Deus, quando você entrega a sua vida para Ele, Ele está cuidando de você. Só que a partir do momento que você começa a ter um relacionamento, e você começa a ser o amigo de Deus, vamos dizer assim, você comemora junto com Ele. E isso vai alimentando a sua fé. A sua fé vai ficando cada vez mais forte, porque
você fala, pô, eu tenho uma comunicação direta com Deus, né? Eu falo com Deus e Deus me responde e as coisas acontecem e tal. Enfim, essa é a importância da oração, mas e o Pai Nosso, né? Onde que fica nessa história toda? Eu falei aqui sobre vãs repetições e a gente tem um pouco esse costume com relação ao Pai Nosso, os católicos têm a questão da Ave Maria também e tal. E Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, não foi para isso que ele ensinou, para que fosse simplesmente uma repetição. Você pode sim orar o Pai Nosso quantas vezes você quiser, mas você tem que entender o que Jesus está querendo que você busque com aquilo. Né? Porque você simplesmente pode ser uma vã repetição, mas você também pode orar o Pai Nosso se entregando e colocando mesmo aquilo aos pés no altar de Deus, né? Mas Jesus não trouxe o Pai Nosso para que isso fosse uma liturgia. Eu falei durante a vigília sobre isso. E para quem não sabe o que é liturgia é como se fosse um procedimento. Né? Tipo, qual que é a liturgia de um jogo de futebol? Ah, os caras entram em campo, perfilam lá, tem o hino nacional, começa o jogo, primeiro tempo, segundo tempo. Isso seria a liturgia de um jogo de futebol. Jesus não trouxe o Pai Nosso para isso. Ele trouxe o Pai Nosso para nos ensinar a orar, né, para ensinar como que a gente deveria fazer. Isso era um costume bem comum naquela época. Eu fui pesquisar um pouco sobre o povo judeu, como que eles tratam essa questão da oração e tal. E eu estava vendo que uma das principais orações deles, que eles fazem 3 vezes por dia, que chama, deixa eu ver aqui, Âmida. Essa é a oração que os judeus fazem 3 vezes por dia. E ela foi escrita logo depois da construção do segundo templo. E ela é exatamente isso. Ela explica como que eles devem orar. Então, primeiro você vai agradecer por isso, você vai pedir aquilo, você vai pedir que cuide disso, vai pedir que cuide da sua vida nesse ponto. A Âmida, ela tem 18 petições, né? E o que Jesus fez com o Pai Nosso era justamente isso. A intenção do Pai Nosso não era só que o Pai Nosso ficasse gravado na nossa mente, né? Pai Nosso que estais no céu, tal, exatamente as palavras que Jesus disse, mas muito mais aquilo que aquelas palavras queriam dizer. Né? Então são 7 petições, meio que sendo uma forma de você orar. Né? E é isso que a gente vai falar. Então, se a gente pega o primeiro versículo ali, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Durante a vigília a gente orou a respeito desse versículo. A gente teve uma palavra curta, introdutória e tal, e a gente orou em cima dele. Mas o que Jesus está mostrando aqui? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer uma oração é glorificar o nome de Deus. Quando ele fala aqui, santificado seja o seu nome, o que ele está dizendo? Santificar alguém é o nível máximo da honra. Né? Você colocar alguém como santo na sua vida é o nível máximo da honra. O único que tem o direito disso é o próprio Deus. Né? Então, quando você coloca isso, quando Jesus coloca isso para os discípulos, ele está falando assim, cara, a primeira coisa na sua oração é glorificar Deus. É agradecer, é honrá-lo. Isso não só na nossa oração, né, gente? Tipo, essa questão de glorificar a Deus e honrar a Deus, a gente que é cristão e a gente crê, e a gente tem a Bíblia que nos ensina como a gente deve seguir, a nossa própria vida tem que fazer isso. As nossas próprias atitudes vão fazer com que as pessoas entendam que o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus que cuida, é um Deus amoroso. Né? Então, essa foi a primeira coisa que Jesus ensinou para os discípulos. Além disso, quando ele fala aqui, ele já começa, Pai Nosso. Né? Então, Pai Nosso de todos nós. Então, o que Jesus está mostrando? Que diferente daqueles deuses dos gentios, que fazia as coisas e abençoava o povo de cansaço, ele é o nosso Pai. Então ele cuida da gente. Então a gente tem um Deus que cuida da gente, um Deus que quer o melhor para nós.
né? Então é isso que Jesus está ensinando para os discípulos. E se a gente vai pegar a Âmida, que é essa oração dos judeus, eu achei legal porque o judeu também ele começa exatamente pela mesma coisa na oração deles. No caso deles também glorificando a Deus, mas também aos patriarcas, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó. Então, além de glorificar e honrar a Deus, lá está escrito lá no procedimento lá que eles devem seguir, eles também glorificam o nome de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, para vocês verem a importância, né? Um povo que é tão legalista e um povo que se importa tanto em procedimentos, em fazer algo sempre igual, tal, a primeira coisa que eles devem fazer é glorificar Deus, né? Então, isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o desejo de Jesus aqui nesse ponto, o que era? É estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E é o reino literal mesmo, né? Durante a vigília a gente orou muito sobre dons espirituais e todas essas coisas, nesse ponto, porque era isso mesmo que Jesus estava querendo. Ele queria o reino de Deus aqui, nesse lugar. Só que o reino de Deus também não é só poder e dons espirituais, tal. O reino de Deus é um reino mesmo. É o lugar onde Deus reina. É o lugar onde Deus dita as regras. É o lugar onde a gente segue as regras que são ditadas pelo rei, que seria Deus, o próprio Deus. E Jesus, por que ele tinha esse desejo que as pessoas buscassem isso, né? Buscassem o reino de Deus aqui? Porque um dos propósitos de Jesus na terra era justamente que o reino fosse aumentado. Se a gente olhar lá em Isaías 9, 6 e 7, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então ele veio para que o reino fosse estabelecido aqui. Ele veio para que a aplicação universal dos atributos de Deus fossem aplicadas aqui, fossem passadas para todos, né? E aí quando a gente fala assim, a aplicação universal dos atributos de Deus, o que é isso, né? São todas as características de Deus. Então, voltando ao exemplo do futebol, se eu falar assim, quais são os atributos do Neymar como jogador de futebol? Ele é rápido, ele é habilidoso, ele finaliza bem. Então, assim, são mesmo as características. Então, quais são os atributos de Deus? Ele é amoroso, ele é misericordioso, ele tem graça. Então, mais uma coisa que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar, sim, e desejar muito o reino lá no céu, né? Que vai ser o nosso futuro. Mas a gente tem que desejar que esse reino ele já aconteça aqui na Terra. A gente vai sofrer perseguições, preconceitos e todas essas coisas, mas a gente não pode desistir. A gente tem que buscar isso. E isso tem que estar nas nossas orações. Uma das coisas que eu estava lendo fala assim que aquele que na sua oração nunca busca o reino, na verdade ele não orou. Ele nunca orou de verdade. Ele nunca colocou o seu coração para Deus de verdade. Então, por que é tão importante o Pai Nosso e a gente parar para pensar nos detalhes do Pai Nosso? Porque o Pai Nosso, ele não está olhando muito para nós aqui dentro, né? A gente tem as nossas necessidades? Tem. A gente vai ver que o próprio Pai Nosso também pensa nisso. Mas as coisas principais são todas relacionadas ao reino, relacionadas a Deus. Assim como deve ser na nossa vida. Não só no nosso momento de oração. E aí quando fala aqui, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando coloca aqui o céu nada mais é do que a perfeição.
né? E aí quando fala assim na terra como no céu, quer dizer, da mesma forma que é perfeito no céu, que seja perfeito aqui na terra, né? Da mesma forma que Deus é todo-poderoso e faz todas as coisas conforme o que Ele quer no céu, que seja feito aqui na terra também. Que a gente busque a vontade dEle aqui na terra também. Que a gente busque a justiça dEle aqui na terra também. E para a minha vida também, né? Para a minha vida aqui, não só para a minha vida depois. No dia da vigília eu dei o exemplo do que o Lamartine falou, até ele falou assim, cara, se fosse para pregar sobre a volta de Jesus 90% das minhas palavras, eu pregaria 90% das minhas palavras. Que eu amo isso, eu amo pensar no que Deus já está fazendo por nós lá, o que nos espera, né? Mas a gente tem que querer o que nos espera lá, a gente tem que querer aqui agora também, né? A gente sim tem que ter expectativas muito altas e ser apaixonado como ele colocou que ele é, mas a gente também tem que ser apaixonado pelas coisas daqui, que foi até um contraponto que a Lilian fez no dia que ele estava falando sobre isso, né? Então a gente tem que querer esse reino, essa justiça aqui também. Então Jesus queria ensinar que é importante que a vontade de Deus seja totalmente cumprida na nossa vida. Então, quando a gente está buscando a Deus em oração e quando a gente está querendo aumentar esse nosso relacionamento com Deus, que são os motivos ali que a gente ora, a gente tem que querer as coisas assim, a gente pede as coisas para Deus e a gente tem a garantia de que Deus quer nos abençoar. Mas, acima de todas as coisas, a gente tem que querer que a justiça dele prevaleça sobre a nossa vida, né? Então, apesar da gente muitas vezes querer algo, a gente tem que ser manso o suficiente para aceitar que a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida, né? Então, a gente tem que desejar isso, e desejar o reino, desejar que o reino esteja aqui conosco, fala um pouco sobre isso também, né? Então, da mesma forma que eu falei que a oração ela nos ajuda a edificar a nossa fé, porque a partir do momento que a gente coloca algo em oração, quando aquilo acontece, a gente vê realmente que teve o toque de Deus e tal. O contrário também tem que ser verdade. Quando as coisas não acontecem, a gente não pode deixar com que a nossa fé esmoreça. Não, pelo contrário. A gente tem que começar a ter o costume de dar glórias também na negativa de Deus, né? Porque a gente tem que, quando a gente pede o reino dele aqui, a gente está entendendo que ele é soberano, a gente está entendendo que todas as coisas que ele vai fazer por nós é o melhor. Próximo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. No caso da vigília, o pão nosso de cada dia foi a pizza. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o pão nosso de cada dia. E aqui, nada mais é o quê? Nós temos as nossas necessidades, né? Quando Jesus estava ensinando os discípulos orarem, e ele ensinou através do Pai Nosso com essas sete petições que a gente fazia para Deus, entre essas sete petições estão coisas que vão melhorar o nosso espírito, mas também tem o cuidado com a parte física, com aquilo que a gente necessita. Então Deus se preocupa com isso também, né? E isso fica claro aqui no Pai Nosso. Então, apesar da gente estar falando, não, temos que buscar o reino, temos que buscar os atributos de Deus, temos que buscar a sua justiça, temos que querer que Ele faça a vontade dEle sobre a nossa vida, mas nós também temos que querer as coisas que nós queremos, né? A gente tem que colocar para Ele. Às vezes a gente fica muito nessa pregação, não, o reino, somente as coisas de Deus e tal, e a gente acha que Deus não tem uma bênção especial para a gente, mas Ele tem. Ele tem uma bênção especial para você. Então, se o que você está querendo hoje é uma vaga na faculdade, é um trabalho novo, é uma bênção financeira, é uma bênção emocional, é uma namorada, é um namorado, é um marido, é uma esposa, enfim, o que for, coloca para Deus. Coloca como sendo uma vontade sua, né? Se a gente não expressa, claro que Deus conhece o nosso coração, mas se a gente não expressa, a gente perde aquela oportunidade que a gente falou no começo,
de quando as coisas acontecerem, a gente reconhecer que foi Deus. Claro que a gente tem que reconhecer em todos os momentos, mas quando você coloca, você faz uma campanha de oração e você pede e tal, não é que Deus te dá porque Ele cansou de te ouvir. Não, Ele te dá porque Ele sabe que é bênção. Deus vai te abençoar. Mas cabe a você colocar Ele para que quando Ele te abençoar, você também consiga glorificar ainda mais o nome dEle. Porque você vai testemunhar, você vai falar para o seu amigo do lado, ó, coloquei para Deus e Deus fez e tal. Então, é importante que também as coisas deste mundo, que a gente quer e que a gente precisa, a gente coloque para Deus. E aí, quando fala aqui o pão nosso de cada dia, o que Jesus está nos ensinando com a oração? Né? Então, a gente tem sim que se preocupar com as coisas físicas, né? Então, as coisas materiais e tudo. E o de cada dia cara, não se preocupe demasiadamente com o futuro. Não fica se bloqueando de fazer coisas no seu presente, pensando naquilo que você vai ter no futuro, sabe? Então, você coloca para Deus, não, eu tenho 13 anos e eu já estou orando pela minha esposa. Amém, ore pela sua esposa. Mas não deixe de curtir os seus 13 anos, porque depois quando você tiver 32 como eu, você vai querer voltar a jogar videogame e você não vai conseguir mais. Porque você não vai ter mais tempo para isso, entendeu? Você vai querer falar no telefone, se bem que acho que hoje em dia quase ninguém fala no telefone mais, né? O Kevin fala no telefone? O Murilo que falou que você fala no telefone bastante. Mas, tanto que, cara, hoje em dia você vai olhar, às vezes, o celular, eu vejo meu celular, às vezes a última ligação foi tipo 3 dias atrás. Tudo no WhatsApp. Se alguém me liga, eu olho e falo, mano, por que você está me ligando, velho? Tipo, manda um WhatsApp. Enfim, mas curta cada momento, sabe? Tipo, não passe toda a sua faculdade sofrendo pelo emprego que ainda não veio. Tipo, cara, aproveite o seu momento da faculdade. Eu e a Patrícia, a gente tem conversado muito sobre as fases que a gente tem na nossa vida e o quão importante é cada fase, né? A gente está pensando, porque a gente quer fazer um estudo sobre isso e tal, mas nesse pedaço aqui da oração, o que Jesus está ensinando para os discípulos cara, aproveite cada momento. Cada momento tem, sim, os seus perigos, que a gente tem que tomar cuidado, e está também na oração do Pai Nosso, mas cada momento também tem suas bênçãos. Né? O que a gente vê hoje em dia, assim, a gente que eu não sou muito velho, mas tipo, eu tenho 32 anos já, né? Então já vivi bastante coisa. E você começa a olhar as pessoas do lado, assim, e algumas atitudes que você vê claramente que, cara, pulou a fase tal, e aí chegou nesse momento, está voltando atrás, sabe? Tipo, pessoas que de repente, sei lá, casaram antes do tempo, e aí chega lá com 25, 30 anos de casado, e fala assim, putz, cara, eu tenho que voltar lá, porque eu não aproveitei legal, assim, sabe? Tipo, eu poderia ter aproveitado mais, e aí quando já está que já deveria estar num outro momento, ainda está preso a uma fase mais antiga. Então, cara, não se preocupe demasiadamente com o seu futuro. Isso que Jesus está ensinando os discípulos a orarem, a buscarem. Se a gente olha lá Mateus 6, 25 a 34, o próprio Jesus diz o seguinte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, isso é uma das coisas muito legais e maravilhosas a respeito de Jesus. Quando a gente vê os ensinamentos de Jesus em qualquer uma das partes, né, então, por exemplo, a gente está analisando aqui, estamos falando sobre o Pai Nosso, né? Você pega tudo que ele ensinou ali no Pai Nosso, e se você vai buscar todas as falas de Jesus nos outros versículos, sobre outros temas tal, nunca vai haver contradição. Então, ele está falando lá que você não precisa se preocupar com cada dia. E aí você vai ver o ensinamento que ele deu num outro momento e tal, ele está falando justamente isso. Então, basta cada dia o seu mal. A gente tem que orar, a gente tem que colocar para Deus, tal, mas você não precisa se bloquear. O que ele está falando aqui, você não vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Um côvado é tipo, cara, 1 milímetro a mais, você não vai viver se você ficar se preocupando muito antes. Porque é ele que é dono de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa. Jesus nos mostra a bondade de Deus em nos dar aquilo que precisamos. E, além disso, quando a gente fala do pão aqui, claro, a gente fala do pão físico, do pão material, né, das coisas que a gente precisa para esse mundo, mas a gente também sabe que Jesus é o pão da vida, né? Então, o pão, ele também tem uma conotação espiritual. Jesus é o pão da vida. E se a gente não tem o mínimo, que é a nossa felicidade e a nossa plenitude espiritualmente, muitas vezes você está tão mal, tão para baixo, que nem comer você vai querer. Nem sair você vai querer. Então, quem aqui já não viveu um momento de tristeza que você, cara, não tem nem vontade de sair da cama? Ou tipo, não tem força para fazer o que é necessário ser feito. Não tem nem vontade de pedir algo para Deus, porque você fala, não, Deus não vai me dar mesmo, então, enfim. Né? Ou então, já tomou alguns nãos da vida e não consegue ter força para se levantar. Então é importante que a gente tenha também o pão da vida na nossa vida, o tempo inteiro. Porque ele é o principal. Eu deixei como última coisa desse versículo, do pão, mas ele é o principal. Sem ele, a gente não tem nem vontade de ter as outras coisas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E, para quem não sabe, o Pai Nosso está tanto em Mateus como em Lucas. Em Lucas fala sobre o pecado, né? O pecado nada mais é do que uma dívida com Deus, que a gente tem. E eu vou repetir o que eu falei na vigília. Na nossa vida, para que a gente vença e para que a gente tenha Deus, a gente vai ter uma série de obstáculos. Muitos obstáculos. E a maioria desses obstáculos, eles vão vir por conta da nossa natureza. A nossa natureza é falha. A gente vai cair. A gente tem que fazer o melhor, tem que buscar ser o melhor possível. Tem que ser o melhor no trabalho, na escola, enfim, a gente tem que ser o melhor. Mas a gente acaba caindo. Né? E a forma como você vai se desenvolver é a forma como você vai se comportar quando você cai. Porque você pode cair e você pode aceitar aquele pecado, e falar, não, eu sou assim mesmo, e deixa rolar, e você vai sofrer com aquilo o tempo inteiro, o resto da vida. Ou você pode lutar contra ele, você pode remover ele. Pode acontecer que você tenha algo que te siga durante toda a sua vida. Mas cabe a você, todo momento que você cair, você tirar da frente e seguir em frente. Então, aqui Jesus falando que Deus ele perdoa as nossas dívidas, sim. Mas cabe a gente tirar isso da frente. A gente já está perdoado.
isso daqui é uma afirmação, então vocês já podem entender isso. Você já está perdoado pela queda que você vai ter. Será que você vai ficar sofrendo em cima daquilo? Pô, não sou merecedor, pô, não vou conseguir, né? Você vai ficar sofrendo em cima daquilo ou você vai remover e vai seguir em frente? Vai seguir tendo um relacionamento com Deus, vai seguir querendo fazer aquilo que Ele te mandou, vai seguir querendo buscar as bênçãos que Deus tem para você, né? Como que você vai se comportar? E uma outra coisa aqui, importante, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí a gente fala, pô, mas se eu não perdoar, quer dizer que Deus não vai me perdoar. Não é isso. O que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui para os discípulos, e Deus está falando, é na mesma medida. Na mesma medida que você é perdoado, da mesma forma que você é perdoado, você deve perdoar. Não é que uma coisa bloqueia a outra, não. É só a questão do tamanho. O que seria esse tamanho? Como eu falei, em Lucas fala sobre perdoar os nossos pecados. E aqui fala perdoa as nossas dívidas. Considerando que o pecado seja uma dívida, como que você paga isso para Deus? A gente tem como pagar para Deus? Não, né? A gente não tem como pagar para Deus. É uma coisa impagável. A gente é salvo pela graça, pela vida de Jesus. Então, e mesmo a gente errando muito, a gente é perdoado. Então, se isso não tem pagamento, por que eu vou ser tão duro e tão firme com aqueles que devem para mim? Por que eu vou ser tão diferente, eu vou agir tão diferente do que a forma como agem comigo? Se Deus age comigo com graça, por que eu não vou agir com graça com o meu irmão também? Então, o importante aqui é que vocês entendam que o perdão ele deve ser unilateral. Porque quando Deus nos perdoa, Ele faz unilateralmente, porque a gente não tem nada em troca para dar para Deus. E quando a gente vai perdoar, quando a gente tem uma situação de perdão e tal, você tem que perdoar unilateral. Você tem que perdoar primeiro. Então, cara, a sua parte você fez. A gente sempre tem aquele negócio de tipo, não, perdoei, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Pode nunca mais ser a mesma coisa, desde que seja pela outra pessoa, não por você. Porque você vai perdoar e para você vai ser sim a mesma coisa. Mas talvez para outra pessoa não seja. E você não vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Mas o importante é unilateral. É você, primeiro. É você que tem que ter atitude, é você que tem que chegar para você mesmo e falar assim, cara, eu perdoo. No meu coração está tudo certo. Então é isso que Jesus está falando aqui. Que seja com a mesma medida. Se a gente pegar aqui Mateus 18, 23, 35, diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida.
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então, de novo, né? Jesus falou aos discípulos no Pai Nosso, e aí aqui Jesus está usando uma parábola para falar exatamente a mesma coisa. A gente tem que perdoar gratuitamente, né? Sem esperar nada em troca, sem esperar que eu seja perdoado de volta. Às vezes você também fez algo para a pessoa, e enfim, sem esperar isso. Sem esperar que a pessoa seja minha amiga. Sem esperar isso, né? A gente tem que simplesmente perdoar. É isso que Deus espera da gente. É isso que quando a gente vai orar, que venha à nossa mente os nossos relacionamentos que precisam ser consertados. Então, quando Jesus está ensinando isso aos discípulos, o que Ele está querendo que eles façam? Que quando eles forem orar, eles fechem todas as brechas. Quando a gente está orando, a gente tem que fechar o máximo de brechas possíveis, para que a gente não sofra acusação. E o sofrer acusação não é porque, não, o diabo é muito poderoso e ele vai me derrubar. Não, não é isso. É só porque às vezes a gente está fraco e uma acusação vem e te tira do foco. Uma acusação vem como um obstáculo na sua vida e faz com que você fique travado, faz com que você fique preso a uma fase da sua vida, faz com que você não progrida, né? Então, o que Jesus está ensinando para os discípulos é: fechem todas as brechas. Fechem, né? Então, se você tem alguém que você precisa se reconcilie em sua oração, né? Você, muitas vezes, num primeiro momento, você não vai chegar até a pessoa, porque também a gente nunca sabe o nível do confronto, né? De repente você vai falar, pô, me perdoa, e você toma um tapa na cara, um soco na cara. Não é bem por aí. Mas no seu coração você já tem que perdoar. Você tem que sim buscar sempre a reconciliação, né, se possível, mas você tem que perdoar. Amém? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, o que eu falei, né, na vigília? Que a tentação ela ainda não é o pecado. A tentação ainda é um passo antes do pecado. Ainda não chegou lá, né? A tentação ela é um teste que pode acontecer com você. E por que Jesus ensina para a gente orar isso? Cara, que você não caia nem na situação de pecar. É isso que Ele espera. Ele sabe que a gente é fraco, né? Como a gente falou aqui no versículo anterior. Pela natureza do homem, os obstáculos vão vir. Então, para que eu vou ficar me expondo tanto? Então, cara, não me deixeis nem chegar na situação de pecar. Então, que eu seja cuidado para que eu não tenha nem a vontade, nem a possibilidade do pecado. Então, é isso que Jesus está ensinando que eles orem. Que quando você for orar, você coloque essas situações que são difíceis para você, de pecado, de tentação, de testes e tal. Deus, ainda não estou pronto para isso, né? Deus, livra-me de tal coisa, livra-me de determinada situação. Então que a gente consiga ter clareza e discernimento, que a gente peça também para Deus que Ele nos dê isso. Aonde estão as nossas fraquezas? Aonde estão os lugares que a gente não pode nem pisar? Né? É isso que Jesus está querendo que a gente ore. De novo, fechando brechas. Então a gente fecha a brecha do perdão e aí aqui a gente fecha a brecha do pecado. Que o pecado não passe nem perto da gente. Que a gente não sinta-se nem com vontade de pecar. Que assim como quando Jesus foi levado ao deserto, que ele foi ser tentado, né? Está escrito na Bíblia, inclusive, que nos momentos que a gente for passar por um teste, por uma provação, que pode ocorrer, sim, para que a gente mostre que a gente está pronto para um próximo passo, tal, a gente esteja preparado, que é a segunda parte do versículo. Livra-nos do mal. A nossa vida ela é
lotada de testes. A gente é testado o tempo inteiro, né? A gente é testado desde que a gente entra no colégio até depois no trabalho, cara, até o fim da vida a gente vai ser testado. Porque eu vejo a Beatriz, por exemplo, agora com a gente, cara, ela testa o tempo inteiro. Então, o tempo todo a gente fala, não, não faz isso. Aí ela vai fazer e fica olhando. Tipo, é isso, entendeu? E aí você tem que continuar firme e tal. E aí uma hora aprende, depois de umas 20 vezes que você fala, mas aprende. Tanto que tem coisa assim, tipo, tem uma gaveta lá que a pessoa fala, meu, deixa ela mexer nessa gaveta. Eu falei, não, essa gaveta vai ser o teste, tipo, cara, ela vai ter que aprender que ela tem que obedecer. Não tem nada demais, é fralda que tem na gaveta e ela vai lá e ela vai pegando as fraldas, sabe? Tipo, não vai ter nenhum problema por causa disso. Mas ela fica testando, toda vez ela vai lá e tal, e a gente tem que ficar insistindo. Enfim, mas a gente vai ser testado o tempo inteiro na nossa vida. Então, quando Jesus está nos falando aqui, ó, não nos deixeis cair em tentação, para aquelas coisas que a gente ainda não está preparado, mas para as coisas que a gente já está pronto para ser testado, livra-nos do mal. É o que Davi fala. Cara, se eu tiver que cair em alguma mão, que eu caia na sua mão, Deus, não na mão dos meus inimigos. Então, que a gente caia no lugar que a gente está pronto para ser testado, né? E que a gente consiga ser forte o suficiente para vencer as provas que a gente vai ter na nossa vida, né? Não só as provas espirituais, mas também as provas no nosso dia a dia, né? Porque quando você acha que acabou tudo, tipo, não, cara, nada é pior do que a semana de prova da faculdade. Tem coisa tensa. A Aninha tá ali, eu tô olhando para ela, tipo, cara, 12 horas direto trabalhando, sabe? Aí você vai falar, não, mas você ganha para isso. Tipo, tudo bem, mas também cansa. Então você vai ter muitas provações em todo o tempo da sua vida. E o último, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus começa a ensinar como orar, glorificando a Deus, né? Santificado seja o teu nome e tal, que é o ponto máximo da honra. E ele termina falando, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo é de Deus. A nossa vida também é dele. Então, Deus quer me abençoar? Quer muito. Deus quer fazer as minhas vontades? Quer muito. Deus me ouve? Ouve muito. Só que a gente não tem discernimento suficiente. A gente não é onisciente, né, como Deus, que tem a visão do todo que pode acontecer com a gente. Então, assim como na mensagem lá que eu falei que eu recebi, que o cara estava só reclamando com Deus na oração e tal, na nossa vida isso acontece o tempo inteiro. A gente não sabe qual que é o nosso próximo passo, mas Deus sabe. Então, o que Jesus queria ensinar é que, cara, você tem que orar, glorificar a Deus na sua oração e tal. E aí você vai pedir as coisas que você precisa. Sim, você vai pedir as coisas que você precisa. Senhor, eu preciso disso, 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 tal. E aí você vai fechar as brechas, né? Então, você vai dar o perdão para as pessoas que precisam ser perdoadas por você, vai pedir perdão para Deus e tal. Você vai falar sobre os seus pecados com Deus. E aí no final, você vai falar, Deus, é isso que eu quero colocar no teu altar, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade sobre a minha vida. É isso que Jesus está ensinando aqui. Quando ele fala que, pois teu é o reino. Então, todas aquelas coisas todos aqueles atributos de Deus, que Deus está me usando, se eu tenho dons, tal, espirituais, ou como até no dia da vigília o Harold falou sobre os dons
os nossos dons físicos, né? Então, tipo, que ele, sem fazer aula de bateria, tipo, cara, vai lá e toca a bateria. Se eu sentar ali, eu não sei nem por onde que começa. E ele nunca fez aula, e vai lá e toca, sabe? Mas às vezes Deus te deu um dom, tipo, cara, você é um cara amoroso, você é um cara que fala bem, você é uma pessoa bem-sucedida nos seus estudos e vai ser uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho, enfim. Seja qual for, o dom não é seu, é dele. Por isso que ele está falando aqui, pois teu é o reino. Né? Tudo que vem de bom da minha vida, tudo que traz de bom da minha vida, o natural nosso não é ser bom. Né? O natural nosso é queda, é não perdoar, essas coisas. Então, tudo de bom que eu tenho para fazer é dele. O poder que eu tenho é dele. E se eu tiver que glorificar alguém, é a ele. Né? Então, a gente começa a nossa oração. Então, gente, o importante que eu quero que vocês saiam daqui hoje, em cima dessa pregação, não é só entender sobre o que é o Pai Nosso. É que o meu desejo aqui, e eu creio que é a vontade de Deus também, porque senão Deus não teria colocado essa vontade de falar sobre isso hoje, é que quando você for orar, você lembre dessas coisas todas. Né? Se você, na hora que você estiver orando, você não lembrar direto assim, se não for uma coisa natural, cara, vai lá e ora o Pai Nosso, e aí depois você faz a sua oração. Então você ora o Pai Nosso, e aí você vai lembrar lá todos os 7 pontos que eu tenho que pedir, que Jesus me ensinou. Né, que Jesus está falando, ó, orareis assim. É assim que você tem que buscar Deus. É dessa forma. Então você vai lá, ora o Pai Nosso, entende todas as coisas, como que deve ser, e aí depois você faz a sua oração. Então o meu desejo aqui, e eu creio que seja a vontade de Deus hoje, é que você saia daqui sabendo como que você vai buscar. Que quando você for orar, você consiga parar, pensar e falar, pô, Deus, é isso aí e tal, essa situação eu não posso passar ainda, então me livra disso. Né? Perdoa aquela pessoa, eu perdoo, eu entrego meu coração aqui e tal. Claro que não precisa ser na mesma sequência, como eu falei, não é uma liturgia, tudo, mas que essas coisas estejam presentes, que esses elementos estejam presentes na oração de vocês. Perdão, pecado, glorificar o nome de Deus, os seus desejos, aquilo que você precisa, e que, acima de tudo, a vontade dele seja feita sobre a nossa vida. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero colocar no teu altar esse momento, Senhor. Ô Paizinho querido, obrigado por esse período com os teus filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor separou esse momento, separou essas pessoas, Paizinho querido, para que nós tivéssemos um momento especial, Senhor. Ô Paizinho querido, obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Ô Papai, obrigado porque eu sei que eles não estão aqui por acaso, Senhor. Ô Senhor, como nós aprendemos hoje contigo, Senhor, que a gente possa a cada dia, Senhor, exercitar essa oração, Paizinho querido, exercitar a nossa oração para que nós cumpramos tudo aquilo que o Senhor determinou para nós, Senhor. Ô Paizinho querido, que acima de todas as coisas, Senhor, a Tua vontade seja feita sobre esses jovens, Senhor, sobre a minha vida, Senhor. Ô Paizinho querido, que nós tenhamos sim um coração, Papai, que perdoa, um coração amoroso, Senhor. Ô Paizinho querido, que as nossas atitudes reflitam, Senhor, a nossa fé, Pai. Ô Senhor, que o Seu reino seja grandioso, Senhor, em nossa vida, Senhor. Que as pessoas só de olhar, só de estar no mesmo ambiente que nós, Senhor, possam sentir a Tua presença, Senhor. Possam sentir a Tua justiça, Senhor. O Teu amor, Paizinho querido. Ô Senhor, que cada um dos Teus atributos, Senhor, esteja presente nos Teus filhos, Senhor. Ô Paizinho querido, nós Te agradecemos, Senhor, pelos dons que o Senhor nos deu, Senhor. Ô Papai, cuide para que cada um aqui, Senhor, tenha em mente, Senhor, aquilo que o Senhor deu a eles, Senhor, o dom que o Senhor deu a eles, Paizinho querido. Ô Senhor, enche os Teus jovens com os dons espirituais, Senhor. Ô Paizinho querido, que eles possam ter experiências sobrenaturais, Senhor. Ô Papai, que acima de tudo, Senhor,
a fé deles seja aumentada, Senhor, seja engrandecida, Senhor. Ó Paizinho querido, que eles entendam, Senhor, que te buscar em oração, Senhor, é muito mais que simplesmente uma lista de pedidos, Pai. É muito mais do que simplesmente um filho pedindo um presente para o pai, Senhor. Ó Paizinho querido, que nós entendamos a importância do relacionamento contigo, Senhor. Cuida, papai, do sábado de cada um dos teus filhinhos, Senhor, que eles, onde quer que eles forem, Senhor, depois daqui, Senhor, eles sejam cuidados e abençoados, Senhor. Ó papai, enche eles com a tua presença, Senhor, que o teu Espírito Santo seja palpável na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.